Quem já ouviu falar sobre a raposinha? Na Bíblia, a Bíblia fala sobre a raposinha, diz que ela come abóbora por onde? Por baixo. Fura um buraquinho, ó, suga tudo. Aí tá aquela abobrona bonita, quando você encosta o pé tá podre. A raposinha comeu toda. Cuidado com a raposinha, chamada maçonaria. Isso mesmo, maçonaria. É a primeira que eu quero falar nesta noite. Eu vou ser bem breve. Ela se define como um segmento filantrópico, né? Meu avô era maçom. Eu conheço a história. Agora, eu conheço o que a sociedade visível pode ver. Porque existe duas maçonarias, a visível e a invisível. O que é isso, missionário? A sociedade visível é aquela que pensa que sabe da verdade sobre a maçonaria. Eu compreendo esse lado. E a invisível é aquela que você nem sabe, mas ela compreende 1000 vezes mais do que você. A maçonaria, apesar de ter sido iniciada de uma simples associação de pedreiros, que aliás é de onde vem a palavra maçon, quer dizer pedreiro em francês. Apesar de no seu símbolo ter um G, quem já viu esse G no símbolo da maçonaria? Você sabe o significado daquele G? God, Deus. O significado é esse, Deus. O primeiro ato para um maçom, para uma pessoa ser iniciada na maçonaria, é crer em Deus. Não importa que tipo de Deus, mas você tem que dizer que crê em Deus. Porém, se você, por uma eventualidade, demonstrar que Jesus é Deus, não pense você que você vai ser colocado de lado, não. Você vai ser iniciado como maçom. Só que você vai fazer parte da sociedade visível. Você vai receber uma dieta, uma bula de falsas interpretações dos símbolos e dos ritos da maçonaria. Você morrerá, irá para o inferno e nunca saberá os segredos da maçonaria. E pensará que sabe. Mas quando o homem mostra desprezo, ele se torna um gran grau. Eles se tornam GDU, eles se tornam fortes lá dentro. Esta é a sociedade invisível. Eu gostaria de ler aqui, embora a maçonaria ela não se define como religião, ela na verdade é um sistema religioso. E ela admite todo tipo de crença e de fé e de filosofia dentro dela. No caso ela é sincretista, não é isso? É uma forma de sincretismo religioso, né? A maçonaria não crê em Jesus como o único redentor da humanidade. Ela diz que todo homem pode ser salvo desde que seja bom maçom, né? Contrário à palavra de Deus, que diz que não há salvação em outro nome a não ser no nome do Senhor Jesus. Então, vem do diabo, vem do inferno, e o crente tem que passar longe. A maçonaria crê numa divindade que transgride as doutrinas heréticas e ortodoxas. Recebe como filhos budistas, idólatras, feiticeiros, rosacruzes, mormons, hindus, muçulmanos, espíritas. E ela crê numa hibridade de Deus. O Jabolum é o nome que eles dão a Deus. Na verdade é uma mistura de Jeová, Baal e Osíris. É uma trindade. Este é o Deus da maçonaria. E o homem que serve a Deus deve passar bem distante dela. Vamos ser bem breve. Eu vou resumindo aqui. Se vocês quiserem adquirir mais conhecimento sobre o assunto, tem bem umas 10 páginas sobre o assunto no livro. Mas eu vou falar aqui sobre, bem rápido, que eu estou vendo o tempo correndo, que só uma beleza. Nós vamos falar bem rápido aqui sobre uma que está se alastrando grandemente dentro da nossa cidade. É um segmento religioso perigoso, né? Que traz em sua origem ensinos diabólicos, ensinos contrários à palavra de Deus, embora apresente um dos mais lindos programas sociais que nós temos atualmente, perdendo só para os espíritas. Eles desenvolvem um trabalho social no Brasil e no mundo. Quem já foi no hospital e viu aí a palavra SUD?
nas cobertas, em travesseiros. Quem foi ao hospital público e viu isso? SUD, você sabe o que significa? Santo dos últimos dias. É mantido pela igreja dos santos dos últimos dias, mormons. Eles mantêm um trabalho tremendo em unidades hospitalares, enfim, colégios internos. Este é o trabalho deles. Satanás tem que ter um aparato para poder puxar o povo. Fique atento. Igreja de Mormons, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, fundada pelo profeta Joseph Smith Jr., nasceu em 23 de dezembro de 1805, em estado de Vermont, Sharon, Estados Unidos. Segundo ele estava orando uma certa vez e perguntando a Deus a qual igreja ele deveria pertencer. Quando isso foi num bosque, porque no século 17 e 18, pastor, tinha-se o hábito de, hoje nós temos o hábito de subir o monte, lá eles tinham o hábito de entrar no bosque e orar a Deus. E diz que Joseph Smith estava orando a Deus, perguntando: Senhor, qual é a igreja que eu devo pertencer? E diz que de repente uma luz, se ele tivesse conhecido a Bíblia que eu conheço, ele tinha testado se aquele espírito vinha de Deus. A igreja do Deus vivo não cai nesse laço porque conhece a Bíblia, mas ele estava buscando uma coisa nova. Ele disse que aquela luz caiu ali, era um anjo, e esse anjo identificou-se por Moroni e disse para ele: não se filie a nenhuma, porque todas estão desviadas. Daqui a X tempo você volta aqui, que eu tenho aqui umas placas de ouro, que eu não duvido que tinha mesmo, eu acredito, porque outras 16 pessoas viram. Existiu as placas de ouro, Ezequiel? Claro que existiu. Contra fatos não tem argumento. Existiu um anjo? Existiu. Ele teve uma visão? Teve. O livro de Mórmon foi escrito? Foi. O diabo escreveu ele 1400 anos, depois entregou na mão do cara certo. Foi. Só tem uma coisa: só não foi de Deus. Teve visão? Teve. Teve tudo que ele falou. Eu não duvido de nada que ele viu. Só duvido de uma coisa: a aprovação de Deus não teve. Como é que eu vou acreditar? Se está contrário às escrituras. Se eles próprios autodeclaram aquele livro como um outro testamento de Jesus Cristo. Não há outro testamento, porque se houvesse, o meu Deus tinha escrito na sua palavra. Qualquer coisa que vier além da sua palavra, para mim, é herética, humana, diabólica, eu não aceito, e a igreja de Deus deve rejeitar. E o livro de Mórmon é um livro herético, diabólico. Se você nunca leu o livro de Mormons, faça como eu, leia ele 2 vezes. Leia o livro de Mormons 2 vezes como eu, para você ver uma coisa, para você ver o conteúdo que tem dentro daquele livro. Mas eles são tão simples, né, pastor? São tão bonzinho, amável, conversa com você na educação. Se você levantar a voz, até chora. Até chorar eu já vi. O irmão estava recebendo o estudo deles, o irmão engrossou com ele, gritou com ele, ele chorou. Olha só que artimanha do diabo, a artimanha do capeta. Eles convencem emocionalmente. Eu só sei dizer que Joseph Smith criou, e ele disse que recebeu essa revelação de Moroni, um homem que havia vivido há 1400 anos antes dele. No mínimo isso é espiritismo, correto, pastor? A aparição de um homem fisicamente conversando com outro. Esse homem já morreu há 1400 anos, como é o nome disso? Espiritismo, declaradamente. E esse homem foi lá e ele iniciou a religião. A religião dele foi baseada exclusivamente nas placas de ouro que ele encontrou ao pé de uma montanha, onde hoje é a cidade de Palmyra, nos Estados Unidos. É como eu disse, eu não duvido de que ele realmente encontrou essas placas de ouro. Não duvido que ele teve uma visão, não duvido que um anjo falou com ele, só duvido que tenha sido o anjo de Deus, foi o anjo do diabo. Porque se fosse o anjo de Deus, tinha ido em conformidade com a sua palavra. Tudo isso ocorreu nos Estados Unidos porque Deus havia prometido de que haveria uma luz no final do entardecer. E o diabo sabia que Deus havia prometido, e por isso tentou frustrar, ou melhor dizendo, confundir, para quando realmente a luz chegasse, ela não ser aceita. Mas só que os eleitos, a Bíblia diz lá em Mateus 24, diz assim: olha, que o espírito do diabo e o espírito de Deus nos últimos dias seria tão parecido a atuação dos dois, que, se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, mas não é. O diabo perdeu de novo, pastor. Perdeu mais uma vez. Não é possível. Vamos destacar aqui algumas doutrinas
né, do mormonismo. A Bíblia ensina que há um só Deus vivo e verdadeiro. Lá no livro de Isaías 43:10 diz que eu sou o único Deus e fora de mim não há outro, certo? Diz também que Ele é o primeiro e o último, e diz também que não há um semelhante a Ele. Logo, sendo assim, Ele é único. Correto? Se não há semelhante, se não tem uma caneta igual a essa aqui, essa caneta é o quê? Única. Então Deus disse que Ele é único, não tem ninguém semelhante a Ele. A igreja de Mórmon ensina que existem muitos deuses e que os seres humanos podem vir a ser deuses e deusas no reino celestial. Eles ensinam ainda que aqueles que alcançam uma perfeição poderá ter os seus filhos espirituais, e que esses filhos espirituais, quando eles morrerem, orarão a Ele, como nós oramos ao Deus Todo-Poderoso. Prática de feitiçaria dentro do que chama a Igreja de Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, leia o livro de Abraão, é um livro de Mormons, capítulo 4 e tal, depois me procure que eu passo isso aqui para você. E também na Pérola de Grande Valor e Princípios do Evangelho, página 9. Segundo a Igreja de Mormons, Deus, o Espírito Eterno, um dia foi um homem. Se quiser rir, pode rir, irmão, porque parece brincadeira o que eles estão falando. Ele diz que Deus foi um homem. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, Deus falando, Ele fala: olha, eu não sou o homem, lá no livro de Números, para que minta, nem o filho do homem. Como é que alguém chega descaradamente e afirma em um escrito que roda a terra toda e diz o contrário daquilo que o próprio Criador e autor da palavra falou? Se ele disse que ele não é homem, encerra o assunto. Qualquer outra conjectura procede de Satanás. Segundo eles, aqui é outro ensino terrível, Jesus e Lúcifer são irmãos um do outro. Que absurdo, né? A Bíblia declara que Jesus é o unigênito Filho do Pai. Então, um dia desse eu estava falando sobre essa questão de unigênito, porque eu vi uma pessoa pregando e disse que Jesus era o Filho único de Deus. Olha, Jesus não é Filho único, porque eu também sou filho, mesmo por adoção. O senhor também é filho, o pastor também é filho. Aqui todos são filhos. Portanto, Jesus é Filho unigênito. A palavra unigênito vem do termo gerar. Vem de unigênito, que quer dizer único, gerado diretamente por alguém. Jesus foi o único corpo físico que o Espírito Santo gerou dentro de um outro corpo. Ele lá dentro criou um óvulo, lá dentro ele trouxe um germe sanguíneo, sem participação humana, gerou um corpo para habitar dentro dele. Unigênito, o único ser, desde Adão até o último que nascer, que foi gerado pelo Espírito Eterno, Jesus. Aí a igreja de Mormons ensina lá no livro de Ensinamentos do Profeta, Ensinamento do Profeta Smith, ele diz que Jesus e Satanás são irmãos, porque são filhos espirituais e foram criados pelo mesmo Deus, por isso, né? E lá na frente eles dizem ainda nesse mesmo livro que Jesus teve um pai e uma mãe lá em cima que coabitaram. Ele nasceu, viveu não sei quantos milhões de anos e depois ele veio e encarnou dentro de uma mulher. Isto é no mínimo espiritismo e não é cristianismo. A Bíblia ensina. Isso agora vai mexer na ferida de um bocado de gente lá na audiência exterior quando assistiu o DVD. Eu sei que vai. Eu sei que vão me ligar. E de antemão, eu quero que fique bem atento. O número do meu telefone está no final do vídeo. Eu não estou preocupado não. Mas vai mexer na ferida. Eu estou dizendo que vai mexer na ferida. Eu quero pedir para o cameraman. Será que tu consegue aproximar aqui? Eu vou pegar só uma escritura aqui rapidinho. Antes de mais nada. É aqui no livro, perdão, no dicionário. Eu vou aproximar aqui para tu fechar a câmera aqui em cima do meu dedo, ó. Tem como fechar aí? Fechou bem na tela toda?
Amém? Beleza, eu vou ler agora, porque ficou aqui testificado. Trindade. Substantivo feminino teológico. Um Deus em três pessoas distintas. Divindade tríplice das religiões pagãs. Não é o que eu estou dizendo não, é o Silveira Bueno, dicionário de língua portuguesa. Divindade tríplice das religiões pagãs. E tem igreja dizendo que é o Deus deles. Não é o meu não, o meu Deus é Jesus. O Deus dessa igreja é Jesus. Se for, dê um brado de glória a Deus, porque nós temos um Deus que tem nome. O nosso Deus não foi fabricado por Roma. O nosso Deus, ele manifestou-se em carne. Ele foi e é eterno e único, e é o nosso Salvador. Dê um brado de aleluia e dê um aplauso mais forte para Jesus. Aleluia! A Bíblia ensina que Deus é único. Desde Gênesis até chegar no fim, Deus é único. Sabe uma coisa interessante? Deus não era três no Velho Testamento, agora no Novo ele é obrigado a ser. Por quê? Porque a Igreja Católica no ano 325 criou esse tipo de crença diabólica. A Igreja Católica no ano 325 estabeleceu através do Papa Silvestre no Concílio de Nicéia de que o Deus genuíno seria uma trindade. Sabe por quê? Porque essas crenças veio de lá das bandas da África. Em todos os países pagãos tem um Deus trino. Roma não podia ser diferente. Roma era uma nação pagã. Então, falsamente convertida ao cristianismo, adotou o Deus do paganismo, claro. Mesmo que para isso fizesse o mesmo que a serpente fez para Eva lá no Éden, colocasse uma coisinha no meio da palavra. Não foi isso? Vocês lembram que eu fiz aqui aquela imitação? Que o diabo colocou apenas um não entre duas palavras de Deus? Certamente morrerás. Certamente não morrerás. Só um não, mudou todo o quadro. E o diabo tem usado da própria Bíblia para difundir uma crença sem fundamento. Embora Deus se manifeste de forma tríplice,